Qual a grande diferença entre o Ozempic e o Mounjaro? Dá para falar, por exemplo, que o Mounjaro é um Ozempic turbinado? E olha, no fim das contas até dá para falar isso. Por quê? Ainda que eles sejam moléculas diferentes, ou seja, o Ozempic e o Wegovy são a mesma molécula, que é a semaglutida, enquanto que o Mounjaro é a tirzepatida. Ainda que sejam moléculas diferentes, eles têm mecanismos de ação muito parecidos. Ambos são análogos do GLP-1, tá? Só que o Mounjaro, além de ser análogo do GLP-1, também é análogo do GIP. E o que é GIP e GLP-1? Bom, para falar um pouco mais sobre isso, eu acho que é interessante dar uma olhada nesse vídeo que a gente discutiu de forma mais aprofundada. Mas basicamente, GIP e GLP-1 são incretinas, hormônios produzidos por nós, no nosso tubo digestivo, mediante a presença de glicose, vamos dizer assim, alimento no nosso tubo digestivo. Eles estimulam a secreção de insulina pelo pâncreas. E por isso, eles foram inicialmente pensados para os pacientes com diabetes mellitus. Lembra, diabetes mellitus tipo 2, né, nesse caso, causado principalmente por resistência à insulina, faz com que a glicose no nosso sangue aumente muito. Como esses medicamentos eles causam uma liberação de insulina, que basicamente coloca a glicose para dentro da célula, eles podem ser utilizados para o paciente com diabetes. E aí eles são muito bons, por quê? Porque eles só liberam a insulina mediante a presença de alimento no tubo digestivo, ou seja, causam muito menos hipoglicemia, que é aquela baixa da glicose no sangue que o paciente com diabetes pode ter com outras medicações. Tá? Então eles são muito seguros para isso. Só que a gente observou que um efeito colateral dessas medicações, e aí até mesmo houve depois a aprovação, pelo menos lá nos Estados Unidos por enquanto, pelo Mounjaro, na utilização deles para a obesidade, é que esses pacientes também emagreciam de forma considerável. E por que isso acontecia? Porque o GLP-1 e o GIP também têm ações no nosso tubo digestivo e no nosso sistema nervoso central. Lá no tubo digestivo, a principal ação deles é o retardo do esvaziamento gástrico, ou seja, o alimento fica mais tempo dentro do nosso estômago, isso causa uma sensação de saciedade no paciente, além, é lógico, de mudar ali ou influenciar no centro da saciedade, lá no nosso hipotálamo. Então, eles causam mais saciedade mesmo, o paciente não tem vontade de comer. Então, esses são os dois principais efeitos que fazem com que os pacientes que usam essas medicações acabam tendo perda de peso. Agora, como o Mounjaro ele é um análogo de GIP e GLP-1, ao contrário do Wegovy e do Ozempic, que são só análogos do GLP-1, ele potencializa esse efeito. Então a gente já conseguiu ver, através de estudos científicos, que o Mounjaro causa uma perda de peso mais significativa do que o Ozempic e o Wegovy. E até por isso talvez a gente possa falar que ele é sim um Ozempic turbinado. Tá? Porém, lembrando, eles são moléculas diferentes que têm um mecanismo de ação muito parecido.